Olá, boa noite para quem está no Japão, bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar a pessoa chegar. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Ok. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo com o som? Oi, Ione, bom dia. Seja bem-vindo. Oi, Rosemary. Tudo bem? Ah, de São Paulo, que legal. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Edilânia, boa noite. Vou esperar o pessoal chegar. Então, mais uma live, né? Essa vai ser a única live do mês de julho, minha, né? Depois eu retorno em agosto. E aí em agosto, né? Eu vou fazer, como serão 3 lives, dia 1º, dia 16 e... 16? Acho que é. 1º, 16 ou 15, não sei, peraí. Acho que é. E dia 29, né? Então, vou fazer uma sequência falando um pouquinho da psicologia dentro das fases de desenvolvimento da nossa vida, né? Então, no dia 1º vou falar sobre a psicologia na infância, depois na próxima, né, psicologia na adolescência e por último na idade adulta, né? Espero que todos possam, anota aí na agenda, depois, né, o pessoal do Portal Me vai colocar as informações no portal, né? Então, compartilhem, e siga aqui. A Edilene tá falando que é a primeira vez dela aqui. Seja muito bem-vinda, aproveite. Então, para quem não me conhece, né? Sou Juliana Nakazaki, sou psicóloga. Tô aqui no Japão há 2 anos e meio, atuando, né, dentro da minha área de formação, mais voltado para atendimento a crianças crianças especiais e familiares, mas também com a orientação psicológica online para adultos, adolescentes e adultos, né? Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver, peraí que eu pulei uns boa noite, uns bom dia, vamos lá. Oi, Sônia, Ricardo Kuriki, boa noite. Cláudia Pradal, boa noite. Maki Nagasaki, boa noite. Akemi Yamashiro, bom dia. Então, como novamente, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um transtorno de personalidade, né? Que é classificado como borderline. Eu vou explicar um pouquinho o porquê desse nome, né? E por que eu escolhi falar a respeito disso? O transtorno, existem inúmeros transtornos de personalidade, né? Mas o borderline é um dos mais que tem maior prevalência, né? Então ele aparece mais dentro desse pacote de transtornos de personalidade. Então por isso que eu escolhi falar dele. O borderline ele tem algumas características muito assim que podem ser confundidas com outros transtornos, então o diagnóstico ele tem que ser bastante criterioso, muito feito com bastante cuidado, com bastante cautela, e às vezes ele pode levar muito tempo para ser feito, né? Às vezes coisas de anos, para que o psiquiatra, né, ou o neurologista, em conjunto com o psicólogo, possa realmente coletar todos os dados suficientes para poder fazer o diagnóstico. Então, fiquem bastante à vontade, né? Eu gosto que as lives sejam bastante interativas, então se vocês tiverem qualquer dúvida sobre alguma coisa que eu falar, né, alguma coisa que vocês já ouviram a respeito desse transtorno, né, fiquem bastante à vontade. Eu vou começar explicando um pouquinho sobre as características principais e depois eu volto e vou respondendo os comentários, ok? Olá, Eunice, boa noite. Eunice Kazui. Olha, é difícil achar, eu também sou Kazui. E difícil achar alguém que tem o mesmo nome que eu. Seja muito bem-vinda, né? Primeira vez aqui. Olá, Célia. Boa noite, né? Então vamos lá. Quais são as características principais
desse transtorno, né? Então, o transtorno borderline, como eu disse, é um transtorno de personalidade. São características na forma como a pessoa se apresenta ou como ela se reconhece, né, enquanto pessoa. Então, a pessoa que é borderline, ela tem uma visão um pouco distorcida de si mesma, né? É uma questão relacionada à autoimagem e ao autoconceito, que atrapalha diretamente nas relações que a pessoa estabelece com as outras pessoas, né? Nas relações interpessoais. Então, como ela tem essa questão dessa visão distorcida, ela acaba sendo, né, uma pessoa muito impulsiva, que tem essa instabilidade emocional e de humor. Então, uma pessoa que oscila muito. Uma hora tá muito bem, outra hora tá tudo péssimo, uma hora tá muito feliz, outra hora tá muito triste, uma hora ama e outra hora odeia. Então, tem essa questão dos extremos que fica muito evidente, né? Não é uma simples oscilação de humor, porque isso acaba realmente sendo bastante significativo, bastante intenso, né? E tem uma questão de dificuldade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis. A gente vai falar um pouquinho depois a respeito de como é que ela se expressa, né? E aí vai dar para perceber essa dificuldade, né? Cláudia Lúcia, boa noite, né? Então vamos lá. Como eu falei, fiquem bastante à vontade. Qualquer dúvida ou qualquer comentário que vocês queiram fazer, podem fazer que depois, né, eu vou retomando, tá bom? Bom, então assim, outra questão que também é uma característica bastante comum, né, e evidente desse transtorno, é o medo, que pode ou não ser justificado, do abandono. Então, só a possibilidade de pensar a respeito de ficar sozinho mobiliza muito, né, essa pessoa e faz com que ela realmente se sinta extremamente incomodada. Então, quando ela sente que existe a possibilidade de abandono, ela começa a utilizar de algumas artimanhas, né, para manter as pessoas próximas. Então, ela pode, por exemplo, começar a mentir, porque ela tem essa necessidade de agradar o outro, de ser aceita pelo outro, então ela quer manter as pessoas próximas a ela a qualquer custo. Então, ela pode começar a inventar coisas a respeito dela para que ela possa parecer interessante, por exemplo, ou para que ela possa atrair, né, outras pessoas para perto dela. Então, isso é uma das coisas que pode acontecer e que a pessoa que tem esse transtorno, ela não tá vendo isso como algo que é moralmente errado, por conta dessa percepção distorcida. Então, o sentimento dela de medo de abandono é tão ruim, é tão forte, que ela acredita que não, o que ela tá fazendo tá valendo, justamente para poder minimizar esse impacto, né, o impacto desse sentimento negativo, né? Olá, Júnior, boa noite, seja bem-vindo, obrigada, Portal Me, né, pela oportunidade. Depois eu vou pedir, o pessoal do Portal Me vai colocar o link da minha página no Face, então, né, nas minhas considerações finais, a gente fala um pouquinho sobre isso. Oi, Cal, boa noite. Oi, Tereza, bom dia. Ronaldo Okawa, boa noite. A gente tá falando um pouquinho, né, sobre as características já do transtorno, né, do transtorno borderline. Então, quando elas, falando desse, né, da característica do abandono, aí ela se sente, então, ameaçada de alguma forma, né? Nossa, a pessoa vai me abandonar. Seja um relacionamento afetivo ou mesmo a questão de amizade, de colegas de trabalho que às vezes, de alguma forma, excluem essa pessoa de um happy hour, enfim, de algum evento. Então, ela começa a entrar nesse desespero. E por conta disso, o comportamento dessa pessoa, por conta da impulsividade, ele pode inclusive se tornar extremamente agressivo, de querer forçar, né, com que as pessoas fiquem próximas a ela, ou de usar, né, uma chantagem emocional, de fazer todo um drama, mas é a forma que o borderline ele encontra
de realmente, assim, expressar o que ele está sentindo, né? Então, às vezes são pessoas muito possessivas, sabe? Assim, que tem ciúme de amigo. Ah, é o meu melhor amigo, então ele só pode ser o meu melhor amigo. Ele não pode ser o melhor amigo de outra pessoa. Ele não pode achar outra pessoa interessante para conversar. Ele não pode começar uma nova amizade. Então, essas pessoas, elas têm muita dificuldade de lidar com essa questão, né? Do compartilhar as pessoas que estão próximas e de estabelecer novas relações interpessoais. Então, a partir do momento que ela estabelece ali uma amizade ou que ela se envolve num relacionamento amoroso, ela vai fazer de tudo para que aquilo se mantenha, né? E mesmo que às vezes utilizando, né, de algumas formas não muito adequadas, né, ou moralmente aceitas, socialmente aceitas, para que isso aconteça, tá? Então, isso é uma das coisas, né? E aí, por que borderline, né? Vem do termo em inglês de borda, de ali, né? Na fronteira, porque o borderline, ele ainda tem uma questão de sanidade, né? Então, ele tem essa consciência, ele não tem uma quebra de questão de realidade, como, por exemplo, existe na psicopatia, mas tá ali na borda, né? Então, entre a neurose, por conta da forma como eles encaram mesmo, principalmente os relacionamentos interpessoais e o modo de conduta de vida, para a questão da psicose. Então, eles estão realmente ali muito próximos um ao outro. Então, é importante que, assim, explicar, né? Isso é uma curiosidade do nome, né? Por que dá esse nome? Então, é justamente porque ele tá ali na fronteira entre dois transtornos, né? Entre a questão da neurose severa e a questão da psicopatia, tá bom? Deixa eu voltar aqui, pera só um minutinho. O Mitsu Nishizuka, boa noite, muito interessante, muito obrigada. A Tereza Loquete, bom dia, ótimo tema, meu filho recentemente foi diagnosticado com isso. Tereza, qual que é a idade do seu filho? Depois, porque eu vou falar, né, a respeito disso agora, quando eu vou falar dos critérios para o diagnóstico, tá? O Mitsu tá dizendo que ele conhece pessoas assim, que as características batem direitinho, né, que incrível, e a gente vai falar um pouquinho mais, lembra que eu falei no começo? Ela pode ser confundida com várias outras questões, por se tratar de algo da personalidade, por isso que o diagnóstico precisa ser bastante criterioso. Oi, Ayumi, boa noite, seja bem-vinda. Ronaldo, o nome tá no tema da live, escreve de forma diferente, tá? Borderline. Depois eu posso digitar aqui para vocês. A Cláudia Lúcia, desculpa, não entendi. São possíveis e dono da razão? Como eles têm essa percepção diferenciada ou distorcida de si mesmo, então muitas vezes existe sim a possibilidade deles quererem de alguma forma impor a opinião deles, né? Então é importante que a gente consiga sim ter, na verdade são muitas características que envolvem, né, a classificação e o diagnóstico, né, para poder pensar a respeito. Estamos lidando com um caso de borderline. Possessíveis, sim, são bastante possessivos. Por conta dessa dificuldade do abandono e dessa dificuldade, né, de conseguir lidar com essas circunstâncias sociais de que as pessoas podem conversar com todas, vamos supor, estamos num evento, né, num aniversário, então você não precisa ficar sentado sempre no mesmo lugar, você pode ir rodando, falando com as outras pessoas, mas para o borderline, se ele está acompanhado de alguém, essa pessoa tem que ficar ali, né, exclusiva, porque ele se sente muito deslocado, e como ele tem às vezes essa consciência, né, de que as habilidades sociais dele não são as melhores, então ele quer manter aquela pessoa que o aceita daquela forma. Por isso que eles acabam sendo possessivos, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. Que eu perdi um comentário aqui. A Tereza, eu perguntei para ela da idade, né? Então, assim,
O transtorno borderline, ele tem uma prevalência maior nas mulheres, né, do que nos homens. E a questão do diagnóstico, né, como é que ele se evidencia? Ele realmente começa a partir do final da adolescência e início da vida adulta. Alguns transtornos podem aparecer, transtornos de personalidade podem aparecer na infância, mas é mais difícil, porque o cérebro ainda está em processo de desenvolvimento. A personalidade, a gente sabe, né, tem esse conceito de que ela se forma do 0 aos 7 anos, mas ao longo da vida ela vai sofrendo aprimoramentos e alguns ajustes de acordo com as experiências de vida de cada pessoa. Mas geralmente o diagnóstico de borderline a gente começa a pensar realmente do final da adolescência para a vida adulta, né? Então, obrigada por ter respondido, Tereza. Lá, Yumi, a Kemishikawa, boa noite. Michele Curino Neves, causam até intrigas e brigas, tem que ser tratado, pois uma pessoa quase afastou minha mãe de mim e meus filhos por falar mal e tentar fazer a cabeça, não aceitam nem que a pessoa tenha família, é uma doença muito séria. Realmente é um transtorno, como eu falei, bastante sério, ele requer todo um cuidado, mas principalmente tem que ser diagnosticado de uma forma correta, né? Por quê? Essas oscilações de humor, ela pode estar presente, por exemplo, também num transtorno bipolar. As pessoas bipolares também têm uma oscilação muito grande de humor, que pode, né, ter tanto as explosões de raiva quanto os episódios depressivos, ou esses episódios de mania, como a gente chama, que a pessoa está super empolgada, ela acaba cometendo, né, alguns atos muito impulsivos por conta de como ela se sente. Então, quando a gente fala de borderline, a gente realmente precisa ter esse olhar que não é só a questão da impulsividade ou da oscilação de humor. Essa parte da distorção, né, da autoimagem distorcida é uma das características que diferencia, e essa questão do medo do abandono, de não saber lidar, né, com essa questão do ficar sozinho, né? Então, a Tanilma Martins diz que conhece, né, uma pessoa assim, como ajudá-la. Já vou falar a respeito disso. A Michelle está dizendo que o pior é que não aceita tratamento. E a Cláudia Lúcia, quando a pessoa não reconhece que está doente, o que fazer? Bom, vou falar um pouquinho sobre as causas, aí a gente já entra nessa parte, né, do tratamento e de como ajudar as pessoas, se você conhece alguém que tem essas características, né? Bom, as causas tanto do transtorno borderline como de vários outros não são, um conjunto de fatores. Não existe uma causa única para que esse transtorno se manifeste. Tem uma questão genética, né? E aí eu sempre gosto de diferenciar que nem sempre o genético é hereditário. Existem, às vezes, pessoas que não têm nenhum histórico na família, mas acabam manifestando transtorno. E outras que já têm um histórico de familiares, por exemplo, familiares diretos, né? Pais ou irmãos ou avós ou tios diretos que têm transtornos de personalidade ou transtornos de humor. Então, para essas pessoas, existe uma predisposição maior para desenvolver, mas não que seja a regra. Toda pessoa que tem um pai ou uma mãe que teve depressão ou que tem o transtorno bipolar vai manifestar algum tipo de transtorno, né? É da composição genética daquele indivíduo que às vezes, né, assim, acaba realmente manifestando. E também algumas questões de experiências emocionais intensas precocemente. Então, pessoas que ou tiveram alguns traumas significativos, então muitas perdas, ou uma questão de um acidente muito grave, ou a questão de negligência, né, então tiveram por parte dos pais ou dos cuidadores negligência quanto a cuidados básicos, quanto a cuidados de saúde, e casos de abusos, tanto de abuso de violência física, quanto as questões relacionadas ao abuso sexual. Isso pode, junto com a questão genética, fazer com que a pessoa manifeste, né, na idade adulta, o transtorno borderline.
Quando a gente tem uma experiência emocional muito ruim durante a nossa infância, como por exemplo uma educação extremamente autoritária, então os pais são muito rígidos, a criança ela não consegue, ela não tem espaço para poder se manifestar as suas necessidades, os seus sonhos, os seus desejos, ela ali cria, né, um condicionamento de sempre querer agradar ou de só fazer o que as outras pessoas mandam. E isso acaba minando, né, a própria capacidade da criança ou daquele indivíduo se reconhecer como alguém que tem desejos, alguém que pode manifestar as suas vontades. E realmente é um impacto muito significativo que vai acabar, né, assim, reverberando, né, como a gente fala, e vai trazer sequelas para a vida adulta, seja nos relacionamentos que a pessoa vai estabelecer na vida adulta, seja no modo como ela vai conseguir lidar com algumas circunstâncias da vida, né? A Célia tá dizendo que também conhece uma pessoa assim, que os amigos dela tem que ser só dela. Então, como eu falei, como são características da personalidade, é muito comum que nós conheçamos pessoas que têm algumas dessas características. Mas para que a gente possa falar que estamos diante de um caso de um transtorno de personalidade borderline, existem alguns critérios, né? Então, vou falar um pouquinho agora sobre a questão do diagnóstico. O diagnóstico tem que ser feito por um profissional de saúde mental, né? Então, geralmente é o psiquiatra, em conjunto com o psicólogo. Então, a gente faz todo um apanhado, do histórico de vida da pessoa desde a infância até os dias de hoje. A gente faz um apanhado de dados, uma coleta de dados e uma entrevista com amigos e familiares, porque como a pessoa tem essa distorção de como ela se vê, muitas vezes ela não percebe esse comportamento inadequado. Ela não consegue perceber que os relacionamentos dela não são saudáveis, que ela acaba criando um ambiente hostil, um ambiente nocivo para aquele relacionamento, por conta do próprio comportamento dela. Então, é importante ouvir as pessoas que convivem, né, para que a gente possa ter uma quantidade de dados mais fidedigna, né, mais confiável para pensar no diagnóstico. E a questão da observação do comportamento. Então, começa com as sessões de terapia, e aí conforme o relato do paciente, e aí novamente a questão sempre tem a participação da família, né, e dos amigos mais próximos, a gente vai construindo, né, esse quebra-cabeça e juntando e pensando, não, realmente, isso aconteceu, ou isso tem acontecido de uma forma mais regular, porque como todos os transtornos, é importante que exista uma regularidade. Então, assim, não é um único evento que pode determinar isso. Não, esse comportamento acontece todos os dias e acontece há 1 ano. Opa, peraí. Então, aí sim a gente tem, né, uma situação, uma circunstância que pode, né, trazer à tona a questão de uma hipótese de diagnóstico, tá bom? Então, né, os principais sintomas. Tem uma coisa também importante que eu vou falar sobre os sintomas, que é bastante significativo. Deixa eu responder aqui. A Catiane Tiaki Maruta está perguntando, então uma pessoa não consegue fazer um diagnóstico sozinha? Então, não. Mesmo que ela seja um profissional da saúde mental, ela pode ter uma ideia, porque estudou a respeito disso, mas é fundamental que ela tenha ajuda profissional para conseguir ter o encaminhamento correto, o direcionamento de como é que nós vamos tratar isso, porque todo transtorno, ele é uma doença crônica, né? Então, não tem cura. A gente tem tratamento, então nós vamos trabalhando, por exemplo, né, no caso do borderline, então tem, vamos inverter um pouquinho, eu vou falar agora sobre o tratamento, depois eu volto, né, na questão dos sintomas. Então, começa com a psicoterapia, como eu falei, né, para que a gente possa realmente identificar. A partir do momento que teve o diagnóstico, vamos perceber quais são as áreas de maior, que são mais disfuncionais. É a questão da impulsividade, é a questão da oscilação do humor, é a questão, né, da ansiedade. Então, para cada
um deles, existe um tipo de medicamento que o psiquiatra vai prescrever, né? E a gente consegue ter um direcionamento melhor da psicoterapia. Para que a terapia? Para que a pessoa consiga ter uma revisão, um ajuste desse conceito de autoimagem e também para que ela consiga desenvolver recursos e habilidades para lidar com a impulsividade, com essa questão do controle emocional mais adequado. Então, sempre tem que estar em conjunto, tanto a questão dos medicamentos para auxiliar, né, no processo terapêutico. Eles sempre vão se complementar quando a gente fala de alguma questão relacionada a um transtorno psiquiátrico e psicológico, né? O psiquiatra e o psicólogo, eles têm que caminhar juntos para que o tratamento seja o mais adequado possível, né? Então eu falei do tratamento, agora eu vou voltar para os sintomas, né? Então, como eu falei, é uma instabilidade emocional e de humor muito grande. Então, essa questão e da polarização, né? Sempre os extremos. Eu amo ou odeio. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. 5 minutos depois, não, tá tudo péssimo. Mas como assim? Até há pouco tempo? Não, tá tudo péssimo e a pessoa, ela tem uma dificuldade muito grande para lidar, por exemplo, com críticas e com questões assim. Você falou uma coisa para ela, né? Uma opinião. Eu penso a respeito disso. Depois, enfim, numa outra ocasião, numa outra discussão, numa roda de amigos, você expressou uma opinião diferente. O borderline tem muita dificuldade de lidar com isso. Ele fala: peraí, você tinha falado uma coisa, agora é outra? Porque eu li a respeito, refleti, mudei um pouco minha opinião. Não, isso tá errado. E ele acaba tendo acessos de raiva muito intensos, que podem durar horas, inclusive, né? De ficar com muita, muita raiva mesmo, e aí se tornarem agressivos, porque eles não conseguem lidar. Ou se você, como eu disse, faz alguma crítica, eu acho que você poderia ter feito seu trabalho dessa forma. Eles também têm muita dificuldade de aceitar. Então essa desregulação afetiva, né? Não consigo lidar com essas circunstâncias, tenho essa questão de gosto muito ou odeio, né? E acaba ficando muito difícil a convivência, né? Por conta dessa oscilação que é muito grande e que pode acontecer todos os dias, né? Essa questão da angústia do abandono, né, da solidão, não sei lidar com isso, não quero ficar sozinha, e aí por muitas vezes realmente ela acabar até assim se anulando para viver em prol do outro, para que o outro permaneça ali, né? E isso também acaba realmente sendo bastante ruim, bastante nocivo emocionalmente, porque ela já tem toda essa dificuldade e aí ela ainda vai ficar represando tudo que ela sente só para que o outro possa estar ali, então acaba dificultando ainda mais, porque a hora que ela explodir aí realmente vai ser um caos, né? Tem a questão da percepção distorcida, né, de si, e como que infelizmente alguns reagem quando eles têm esse pico, seja de ansiedade ou dessa angústia. Muitos acabam cometendo, né, assim, apresentando um comportamento de autolesão, né? Então muitos casos de mutilação e muitas tentativas de suicídio relacionadas ao borderline, muitas. Por quê? Eles têm uma sensação de muito vazio. Eles podem estar num lugar maravilhoso, rodeado de pessoas que da família, por exemplo, que amam a pessoa, com quem ela tem um mínimo de relacionamento, assim, mais próximo, e ter ainda essa sensação de vazio. E é um vazio, uma falta que ele não sabe do que é, não consegue descrever. Então realmente existem, são muitos casos, né, de tentativas e de suicídio e de automutilação relacionados ao transtorno borderline, né, por conta desse sentimento muito profundo de vazio e de tédio, que pode, como eu falei, né, ser confundido, por exemplo, com uma questão de um episódio depressivo. Por isso que é importante o diagnóstico, para que a gente possa orientar da melhor forma a questão do tratamento, né? E aí,
Outra questão que também é muito significativa, né, é que para o diagnóstico eles precisam, pelo menos durante um período, ter comportamentos impulsivos em duas áreas que são prejudiciais, né, que são disfuncionais. Então, podem ser a questão de gastos. Então, na hora que, né, aconteceu ali o pico de impulsividade, vai lá, passa o cartão e compra absurdos, né, por exemplo, de uma coisa que não vai utilizar, gastar, vamos supor, 5 mil reais em, enfim, algo que é supérfluo, né, em toalha de banho, vamos supor, né? Algo que... 5 mil reais em toalha, né? Ou, comprar 100 pares de meia. Então, assim, é algo over, é algo muito mesmo, é muito impulsivo a questão do gasto. A questão da promiscuidade, né? Então, existe essa impulsividade, né? Nessa questão relacionada ao comportamento sexual. A questão de abuso de substâncias, então, álcool, cigarro, outras drogas, né? Então existe esse comportamento de impulsividade. A questão de direção irresponsável, né? Então agora eu sei que eu estou embriagado e vou dirigir, né? Então isso também pode estar relacionado. E a questão de compulsão alimentar. Então, tô triste, tô com esse sentimento de vazio, vou comer. E come, mas assim, não é algo que, tô comendo porque estou com fome, né? A compulsão é algo realmente que não tem limite e a pessoa come até passar mal. Então, precisa ter, né, em duas dessas áreas, né, um comportamento impulsivo repetitivo, né, regular, para que a gente possa, então, né, como eu falei, são vários critérios que precisam ser cumpridos para a gente pensar na possibilidade, né, de um transtorno borderline. Deixa eu ver o que a Tereza tá falando aqui. Então, vamos lá. O filho dela começou a ter, a sofrer bullying a partir do 8º ano, foi aí que começou a se sentir excluído. Estudando em uma escola particular, uma sala de poucos alunos, ele tinha um pequeno grupo. Quando entrou no ensino médio, uma escola federal com mais de 45 alunos na sala, também sofreu bullying, tinha apenas um único amigo e foi com ele para a escola e estudavam juntos desde o 4º ano. Ele se isolou muito enquanto era criança, era muito comunicativo e começou a ficar tímido e com medo de falar com as pessoas. Desde o ano passado, começou a entrar em crise, e se sentiu cada vez mais isolado. Iniciou o tratamento com psicólogo e logo em seguida a necessidade de um psiquiatra, pois começou a ter pensamentos suicidas. Realmente, né? A gente não consegue ter a ideia, a dimensão do que é uma dor emocional. Então, muitas vezes, e eu penso que o objetivo principal dessas lives, quando eu falo sobre transtornos, é de realmente informar que a pessoa não está agindo daquela forma porque ela quer. Às vezes ela nem percebe que o que ela está fazendo ou a forma como ela está se comportando é algo que não é bem aceito ou que incomoda de alguma forma as pessoas que estão ao redor. Então, por isso, como são muitos transtornos, às vezes a gente não pensa mesmo. A gente pensa, nossa, essa pessoa é chata, essa pessoa é inconveniente, ela não se toca do que ela tá fazendo, né? Ninguém nunca vai falar pra ela, ou às vezes você fala e aí a pessoa, por exemplo, se ela for um borderline, muito provavelmente ela vai reagir de uma forma muito agressiva ou de uma forma muito impulsiva. Então, isso aí piora ainda mais a situação. Mas a partir do momento em que a gente tem a oportunidade de levar essa informação de uma forma mais simples, né, não tão técnica, eu sei que às vezes não tem como fugir de alguns termos técnicos, mas eu procuro, né, falar da forma mais acessível possível, e por isso vou pedir para vocês compartilharem essa live, né, já faz isso agora para não esquecer, porque essa informação é importante. Olha o tanto de gente que diz, eu conheço uma pessoa assim. Pode ser uma questão só de uma característica da personalidade da pessoa? Pode, mas também pode ser que ela esteja passando por alguma coisa ou que ela tenha um transtorno e nem sabe, né? E não sabe que pode procurar ajuda, que existe tratamento, então é realmente muito importante que a gente consiga fazer esse papel, né? De espalhar essa informação para o máximo de pessoas que a gente conseguir, né? Então, como eu falei, já falei de diagnóstico, já falei dos sintomas.
Deixa eu ver se eu pulei algum comentário, se eu deixei de falar com alguém, peraí. Então, só, né, voltando nessa questão de não aceitar o tratamento, né? Como é que a gente faz? É um assunto muito delicado. Você falar, olha, você não acha que seria bom você ir para um psiquiatra? Dificilmente a pessoa vai receber esse tipo de comentário ou essa orientação de forma positiva. Ah, não, sim, acordei pensando nisso hoje. Isso não vai acontecer, né? Por mais que a pessoa às vezes perceba que alguma coisa não está bem, tanto o psiquiatra como o psicólogo ainda tem um estigma muito grande, que só está relacionado, por exemplo, à loucura, que só está relacionado a quando a pessoa tem um surto ou quando ela tá ali jogada na cama, porque a imagem, né, às vezes que a gente tem é que, não, a pessoa com depressão tá sempre ali, não consegue levantar, não consegue tomar banho, não consegue comer. Isso não é verdade, né? Muitas pessoas que estão do nosso lado podem estar passando por dores emocionais na alma muito intensas e a gente não sabe, né? Então é importante que a gente tenha essa sensibilidade de tentar se colocar no lugar do outro, né? Desenvolver ao máximo o que a gente chama de empatia, que é essa função que nós temos enquanto humanos de e como eu me sentiria se eu estivesse no lugar dela? Como eu gostaria que alguém falasse isso pra mim, né? De, olha, você tá precisando de alguma ajuda? Né? Como é que você está se sentindo? Porque uma coisa é você chegar pra alguém e falar assim, você tá bem? Tudo bem? É meio que automático a gente responder, tudo. Agora, quando você pergunta, como você está? Como você está se sentindo? Abre um pouco mais para que a pessoa possa se expor. E aí, nesse momento, a gente talvez tenha uma abertura para tocar nesse assunto. De, olha, às vezes, né, você age de uma forma que eu não sei se você... como você se sente, se você tá com algum problema, se você, né, pode contar comigo, né, de ser uma pessoa que esteja ali disponível, né, para que possa realmente ajudar, né? Quando a pessoa borderline começa a fazer os tratamentos, tudo melhora, porque ela começa a desenvolver, claro que não tem um tempo certo, né? Começou a fazer terapia, uma semana depois tá 100%. Não é assim que acontece. E às vezes eu até falo para os meus pacientes, infelizmente o processo terapêutico não é mágico. Ele é no total, né? Mas assim, de ser instantâneo, né? Começou hoje e amanhã já tá 100%, né? Mas precisa dessa persistência para que funcione. E é fundamental que exista essa rede de apoio das pessoas que estão próximas e principalmente da família. Então, dentro, né, do nosso trabalho da psicologia, para qualquer tipo de transtorno, a gente sempre tem que trabalhar em conjunto com a família. Porque quando a gente tem uma pessoa, né, com qualquer transtorno dentro de uma casa, no fim das contas a família toda adoece. Então porque demanda de um cuidado todo especial, demanda de uma paciência, né, de uma resiliência muito grande de todos que estão ali convivendo, porque, como eu disse, muitas vezes o borderline ele vai agir de uma forma impulsiva e assim, ele não consegue perceber que está causando mágoa para o outro, né? É desse jeito que eu sou e ok. Dá para melhorar, né? Todos nós temos essa possibilidade. Então é fundamental que a gente consiga ter também esse olhar de, opa, né, o comportamento dessa pessoa não tá muito legal. O que será que está acontecendo com ela? Em vez de só julgar e de falar, né, de tentar de alguma forma, assim, né, isolar a pessoa, porque isso vai causar, se for um borderline, um dano talvez ainda maior. Ok? Ficou claro? Vocês têm alguma dúvida? Podem colocar aqui. Deixa eu ver se eu... A Célia tá dizendo que compartilhou em vários grupos. Muito obrigada. Fico muito, muito feliz. Então a Tereza tá compartilhando com a gente. Muito obrigada, Tereza, pelo seu, né,
compartilhar a sua história com a gente, né? Então ela diz que hoje em dia ele não quer ficar sem ir à psicóloga. Quando começou esse sentimento suicida, ele veio me falar que precisava de um psiquiatra, pois estava com alguns problemas e ele sabia que a família amava muito e não queria nos fazer sofrer. Ai, que fofo, né? Então realmente o pensamento suicida, quando ele começa a acontecer, ele é muito forte por conta desse sentimento de vazio. Então você imagina acordar e não ter, né, vontade de viver. Então é muito intenso. Mas quando existe uma estrutura familiar, e eu tenho certeza que, né, da Teresa é esse exemplo, da pessoa, por mais que ela esteja ali com esse sentimento de vazio, ela sabe que tem pessoas próximas com quem ele pode contar, né, que é a família. Por isso que é fundamental que a gente cuide, né, dessas famílias, que as famílias sejam cuidadas, porque é bastante, né, uma carga muito grande, né, não que seja um trabalho ou que seja um peso. Ai, nossa, eu tenho um filho borderline, eu tenho um filho autista, eu tenho um filho, enfim, qualquer coisa que seja, isso é algo que traz esse sentimento de ser penoso. Não é isso, mas requer um cuidado especial. E por conta disso, eu acredito e sempre vou falar que as famílias precisam desse suporte, para poder extravasar o que sente e para poder ter também a melhor orientação de como lidar, porque às vezes é muito difícil, não se sabe mesmo, né? Então que, né, vocês também tenham, espero que tenham, né, o psicólogo possa fazer dar esse suporte, né, fazer esse respaldo para vocês, todos, né, que tenham alguém dentro da família com algum transtorno, né, com alguma dificuldade, ok? Bom, gente, acho que era isso que tinha para falar a respeito desse transtorno. Sempre que vocês, né, tô sentindo alguma coisa estranha, eu tô me sentindo estranha, procure por ajuda profissional. É um erro a gente tentar, às vezes, ficar, né, de querer recusar ajuda, ou de achar que tá tudo certo e depois as coisas, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor para toda a doença. Então, quando você, né, se algum momento você sentir que as coisas não estão caminhando da forma como eram antes, ou que alguma coisa mudou, e tá fazendo com que você, né, se sinta estranho, ou que tem alguma coisa te incomodando, então procure por ajuda. Eu fico muito feliz de poder realmente compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, dessas informações, para poder, né, clarear aí às vezes quem está precisando de ajuda e não sabe que existe a possibilidade de obter essa ajuda, né? Então, uma ótima noite a todos, para quem está aqui no Japão, bom dia para quem está no Brasil. Sejam, né, muito bem-vindos novamente às próximas lives. Então anota aí, né, a primeira é dia 1º de agosto, depois de 2 semanas mais uma, e depois no dia 29 a última do mês, né, falando sobre realmente a psicologia e as fases de desenvolvimento. Espero contar com a presença de todos vocês. Dizer que foi uma satisfação muito grande, né, gostei muito de estar aqui, e compartilhem, né, essa live, como eu falei, para que a gente possa espalhar essa informação. Um grande abraço a todos, muito obrigada, pessoal do Portal Me, pelo suporte, pelo espaço, e nos vemos em breve. Um grande abraço, até mais.